E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Bezerra, professor de Matemática 1 aqui do Cursinho Ideia, e hoje a gente está aqui para dar continuidade na nossa playlist, dessa vez abordando a parte 4 do estudo de funções, que vai ser a parte de funções por partes, funções compostas e funções inversas. Então, vamos nessa. Galera, o que vem a ser uma função por parte? Galera, uma função por parte nada mais é do que o próprio nome já diz. Ela vai ter partes, ela vai ter intervalos, ela vai ter divisões. Ou seja, ela não tem uma única lei para definir aquela função. Eu tenho duas ou mais leis de formação, onde cada lei dessa vai ser aplicada em diferentes partes do meu domínio. Ou seja, para cada intervalo eu vou ter uma lei de formação específica. Wesley, como é que eu faço para identificar o gráfico desse tipo de função? Galera, para identificar o gráfico desse tipo de função, o que eu tenho que fazer é analisar cada lei de formação separadamente em seus respectivos intervalos. Como assim, Wesley? Vamos supor que eu tenho uma função que ela é dada por três leis de formação. Cada lei de formação vai estar aplicada em um intervalo. Para eu fazer o meu gráfico, para eu plotar o meu gráfico, eu vou ter que analisar cada intervalo desse separadamente, cada lei dessa separadamente, com muito cuidado, analisando se um ponto vai pertencer àquele intervalo ou se vai pertencer a outro. Wesley, me dá um exemplo para eu visualizar isso melhor. Show, galera. Vamos para o seguinte exemplo. Eu tenho que f de x é igual a 1 se x for menor do que zero. É igual a x mais 2 se x for menor que zero ou igual a zero e menor que 2. Beleza? E f de x é igual a 3 se x for maior que 2 ou se x for igual a 2. Então, notem que aqui eu tenho três leis de formação, certo? Então, eu vou ter que analisar aqui, ó, três intervalos. Wesley, como é que tu faz isso? Galera, primeira coisa que eu vou fazer é analisar cada função dessa separado. Vou fingir que cada função dessa é uma função diferentezinha, beleza? O que é que eu vou fazer? Vou analisar no meu plano cartesiano cada função dessa de forma separada, beleza? De forma unitária, de forma individual, tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou analisar a função f de x igual a 1. E ela acontece quando? Quando x for menor do que zero. Notem que aqui eu fiz para qualquer x, só que eu só quero pegar ela para x menor do que zero. Então, a gente vai já ver isso. Só que onde é que está a função f de x igual a 1? F de x igual a 1 é uma função constante, que é 1 para qualquer valor de x, certo? Lembre-se que eu não estou analisando essa função parte, eu estou analisando a função f de x igual a 1. Então, está aqui ela, em vermelho. Depois eu vou analisar a função f de x igual a x mais 2, independente de em que parte do meu intervalo esteja. Se fosse só a função f de x igual a x mais 2, ela seria como? Seria essa função em azul aqui, galera. Wesley, e se fosse a função f de x igual a 3? Note que ela é uma constante, igual a 3 para qualquer valor de x. Novamente, lembrando que eu não estou analisando esses intervalos, eu estou analisando só as funções individuais. Beleza? Então, ela seria essa verde aqui, ó. F de x igual a 3 para qualquer x. Agora sim, eu vou analisar os intervalos. Primeiro intervalo é 1 para x menor do que zero. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar só essa função, f de x igual a 1 para x menor do que zero. E aí, note que ela vai aparecer aqui, ó, em amarelo, certo? Então, para qualquer valor de x menor do que zero, ela está sendo 1, tal, tal, tal. Chegou aqui no zero, o que é que acontece, galera? Bolinha aberta. Wesley, por que bolinha aberta? Galera, bolinha aberta pelo simples fato de que o zero, x igual a zero, não pertence a essa função. Por que, Wesley? Porque o x igual a zero pertence ao meu próximo intervalo. Então, não posso dizer que o f de zero é igual a 1. Não por esse motivo dessa função que eu estou analisando, porque o zero não faz parte desse intervalo. Agora eu vou para a minha segunda lei de formação. F de x igual a x mais 2, se x for 0 ou maior do que zero, só que menor que 2. Então, eu vou obedecer à função azul aqui, começando no 0 e indo até o 2. Notem que no 0, ó, bolinha fechada, porque f de 0, 0 está nesse intervalo, 0 mais 2 dá 2, então começa no 2 e vai subindo. Nota que no x igual a 2,
eu usei bolinha aberta. Wesley, por que você usou bolinha aberta? Porque o 2 não faz parte desse intervalo, galera. Beleza? E, a partir daí, para x maior ou igual a 2, a minha função é 3. Então, quando x for 2, Wesley, a função vale quanto? 3. Então, no 2 eu vou ter que botar um 3 aqui, bolinha fechada. E a partir daí, vai valer 3 para qualquer valor de x maior do que o 2. Então, notem que o gráfico da minha função ele é todo quebradinho, né? Isso normalmente acontece com função por partes, galera. Mas a gente vai ver depois que existem funções por partes que não fica quebradinho, beleza? Mas o que é que eu fiz? Relembrando, eu analisei cada função separadamente e depois fui pegando os intervalos de cada uma delas. X menor do que 0 é 1, bolinha aberta no 0. Para x0 eu aplico x mais 2. 0 mais 2, 2, bolinha fechada, até x igual, ou até o x menor do que 2, então boto bolinha aberta no 2. A partir do 2, f de x igual a 3 para qualquer valor que seja x igual a 2 ou maior que 2. Então, pá, fechei a minha função. Beleza, galera? Então, para eu fazer o gráfico, analisa cada lei de formação separadamente com muito cuidado. Show, Wesley. E o que vem a ser uma função composta? Galera, a função composta, ou composição de funções, consiste no ato de eu aplicar uma função dentro de outra, de forma bem resumida, certo? Então, eu vou aplicar uma função, que é a minha função externa, em outra função, que é a minha função interna. É como se, por exemplo, se eu tenho uma função aplicada em x, f de x, o meu x é o meu argumento da minha função. Na função composta, é como se o meu argumento fosse uma função já. Beleza? Então, eu vou aplicar uma função dentro de outra função. Só que para isso acontecer, galera, é fato que a imagem da função interna tem que estar no domínio da função externa. Então, a imagem da função interna tem que estar no domínio da função externa. Ou, na linguagem de conjuntos, certo? Das nossas aulas 6 e 7, beleza? O que é que eu tenho? Que a imagem da função interna está contida no domínio da minha função externa. Beleza, galera? Como é que eu vejo isso? É o seguinte. Tenho aqui três conjuntos, galera. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Lembrando que a gente deu essas definições de função, beleza? Na nossa aula de número 8. E a parte de conjuntos a gente estudou nas nossas aulas de número 6 e 7. Beleza? Então vamos lá. Wesley, eu tenho aqui o conjunto A e eu fiz uma aplicação f, minha função f, que leva x em f de x, que é o meu conjunto B aqui. Então, f de x é a imagem da minha função f, que são as correspondências, né? Então, show de bola. Só que eu vou pegar a função g e vou aplicar em f de x. Tranquilo. Só que o meu f de x para a função g, ele está funcionando como domínio. Só que para a função f, ele está funcionando como imagem, certo? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando g em f. Então, eu estou tendo g de f de x, que a gente costuma representar como g bola f, certo? Esse círculozinho, galera. Só que o que é que eu noto? Que o f de x, que é a imagem de x, certo? Que é a imagem da minha função f, está dentro do meu domínio da minha função g. Então, a função externa, g, certo? E a função interna, f de x, beleza? Que é que eu tenho? Que a imagem, f de x, tem que estar no domínio de g, certo? Então, a imagem da função interna tem que estar no domínio da função externa. Ou seja, f de x está contido no domínio de g. Em resumo, a imagem da interna está contida no domínio da externa. Beleza, galera? Wesley, me dá um exemplozinho. Vamos lá. Exemplo. F de x igual a 2x menos 3 e g de x igual a x2 menos 5x mais 6. Determinar f de g de x, g de f de x, f de x e g de x. Aqui a gente vai partir do pressuposto que já é obedecida essa relação aqui da imagem de uma está no domínio da outra, viu, galera? Mas é bom sempre checar, beleza? E o que é que eu vou fazer? Primeiro, f de g de x. Galera, o que é f de k? Se eu analisar aqui para a minha função, f de k vai ser 2k menos 3. Show! Então, o que é que vai ser f de g?
f de g vai ser 2g menos 3. Só que quem é g de x, galera? G de x é x2 menos 5x mais 6. Então, substitui. Beleza? E aí, fazendo as contas, obviamente, a gente vai chegar aqui f de g de x é 2x2 menos 10x mais 9. Tranquilo. Wesley, e o g de f de x? Mesmo raciocínio, galera. Quem é g de k? G de k vai ser k2 menos 5x mais 6. Então, quem é g de f? F ao quadrado menos 5f mais 6. Só que quem é f? 2x menos 3. Então, fica 2x menos 3 ao quadrado menos 5, que multiplica 2x menos 3 mais 6. Fazendo as continhas aqui, a gente chega aqui, g de f de x é igual a 4x2 menos 22x mais 30. Wesley, quem é f de x? Mesmo raciocínio, galera. F de k, 2k menos 3. F de x, 2f de x menos 3. Só que quem é f de x? 2x menos 3. Então, fica 2 vezes 2x menos 3, tudo isso menos 3. Fazendo as continhas, a gente chega em 4x menos 9. E, por fim, o g de x. Galera, o que é g de k? K ao quadrado menos 5k mais 6. Então, o que é g de g? G ao quadrado menos 5g mais 6. Só que quem é g? x2 menos 5x mais 6. Então, substitui, galera. Substituir, o que é que faz? Faz as continhas aqui, produto notável, né? Quadrado de 3 termos. É a soma dos quadrados de cada um deles, mais 2 vezes o produto 2a2, né? E aí, fazendo aqui as continhas, galera, o que é que a gente chega? Que g de x vai ser x à quarta menos 10x ao cubo, mais 32x ao quadrado, menos 35x, mais 12. Wesley, então função composta é só aplicar uma função em outra. Exatamente, é aplicar a lei de formação da função externa na imagem obtida a partir da aplicação da função interna. Lembrando que a imagem da função interna deve estar contida no domínio da função externa. Show de bola? Tranquilidade? Então, vamos para a nossa função inversa. Wesley, o que é a função inversa? Galera, a função inversa é o caminho contrário da função normal, da minha funçãozinha fundamental. Então, se eu tenho a função f de x que leva a em b, a função inversa deve levar b em a. Beleza? Então, se eu tenho f de x, eu determino minha inversa como sendo f a menos 1 de x, e ela vai estabelecer o caminho inverso da minha função f de x. Ou seja, como eu disse, se f de x levar em b, f a menos 1 de x deve levar b em a. Além disso, galera, para a minha função possuir uma inversa, ela deve necessariamente ser bijetora. Wesley, o que é esse negócio de bijetor, injetor e sobrejetor? Galera, a gente viu isso aí na nossa aulinha de número 8. Então, se você ainda não viu, só checar a nossa playlist, beleza? Mas, basicamente, para uma função possuir inversa, ela deve ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por que, Wesley? Vamos lá. Se a função não for injetora, no caminho inverso, vai ter alguém associado a dois elementos do meu segundo conjunto. E a gente viu que para ser função, também na nossa aula de número 8, eu não posso ter um elemento associado a dois elementos do meu segundo conjunto, ou dois ou mais, né? Então, se a minha função inversa também é uma função, certo? Ela também deve obedecer às regras de função. Agora, se a minha função normal não for sobrejetora, Wesley, quer dizer que vai sobrar alguém no segundo conjunto. Show de bola, tranquilidade, pode sobrar normal. Só que na função inversa, se sobrar alguém no meu segundo conjunto na função normal, na função inversa, o segundo conjunto funciona como domínio. E a gente viu que no domínio não pode ter ninguém sozinho, certo? Então, na função inversa, que também é uma função, certo? Isso não pode acontecer. Então, para uma função ter inversa, ela obrigatoriamente deve ser uma função bijetora. Ou seja, deve ter comportamento injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Lembrando que injetor é cada um tem o seu. Se f de x1 é igual a f de x2, é porque x1 é igual a x2. E função sobrejetora quer dizer o que, Wesley? Que todos os elementos do contradomínio são utilizados.
ou seja, a imagem da função é o próprio contradomínio. Show de bola? Tranquilidade? Wesley, me mostra isso aí mais ou menos. Não é tipo isso aqui, galera, como eu disse. Se a função f leva x1 em y1, f a menos 1 leva y1 em x1. Se f leva x2 em y2, f a menos 1 vai levar y2 em x2. E assim vai. Note que de fato eu tenho funções aqui, ó, bijetoras. Beleza, galera? Então só tem inverso se for bijetor. Além disso, é importante a gente perceber que a função inversa ela é simétrica em relação à minha função original, a minha função fundamental, com relação à reta y igual a x. Então, se eu tenho um gráfico da função f e eu traçar a reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui funcionando como um espelho. Então, a minha função inversa vai ter um formato mais ou menos assim. Beleza? Então, a reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela funciona como espelho, como eixo de simetria para a função inversa em relação à função original. Tranquilidade? Wesley, como é que eu faço para achar a minha função inversa? Achar a lei de formação da minha função inversa. Primeiro eu vejo se é bijetora, se a minha função normal é bijetora. Show de bola. Se ela for bijetora, eu vou aplicar o seguinte dispositivo prático. Passo 1. Substituir x por y e y por x. Então, o que era x eu vou dizer que é y, e o que era y eu vou dizer que é x. E o segundo passo, eu vou isolar esse novo y que eu encontrei. Wesley, me dá um exemplo. Vamos lá. Determinar a função inversa de f de x igual a 2x menos 1. Galera, função polinomial aqui, ó, bem bonitinha, certo? Não tem ao quadrado, primeiro grau, top demais. Possui inverso, por quê? Porque é bijetora, cada um tem o seu e todo o condomínio vai ser utilizado. Vou aplicar o método prático. Tenho aqui, ó, f de x igual a 2x menos 1, eu posso chamar isso de y. Primeiro passo, substitui x por y e y por x. Então, vai ficar 2y menos 1 igual a x. Segundo passo, isola o novo y. Então, eu tenho 2y igual a x mais 1. Isolando, eu tenho y igual a x mais 1 sobre 2. Isolei o novo y, então essa é a minha função inversa. Minha função inversa é x mais 1 sobre 2 e a original é 2x menos 1. Wesley, como é que eu faço para ter certeza que é assim? Eu testo. Vamos lá, minha função original. Se eu pegar um x igual a 2, por exemplo, vai ter y igual a quanto? Substitui x igual a 2 aqui, ó, 2 vezes 2, menos 1 dá igual a 3, certo? 4 menos 1, 3. Então, o que é que a minha função está fazendo? Ela está levando o elemento 2 do meu domínio e tendo como imagem no contradomínio o elemento 3. E minha função inversa, ela faz o caminho contrário. Lembra? Se a função leva A em B, a inversa leva B em A. Então, se a minha função levou 2 em 3, a minha inversa deve levar 3 em 2. Então, a função inversa aplicada em 3 deve resultar em 2. E o que é que a gente faz? A gente testa. Substitui aqui na inversa o valor 3. Então, fica 3 mais 1 sobre 2. Resultado, 2. Então, a função direta levou 2 em 3 e a inversa levou 3 em 2. Show de bola, está funcionando. Encontrei a lei de formação da minha função inversa. Tranquilo, galera? Show de bola. Então, ó, com isso, a gente finaliza a nossa aulinha de função por partes, funções compostas e funções inversas. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem deixar aqui na caixa de comentários aqui embaixo. Beleza? Se possível, deixem um like também, compartilhem o vídeo com os colegas de vocês, se inscrevam e ativem o sininho. E além disso, confiram a gente no nosso Instagram, porque lá a gente está com o nosso projeto TV Ideia, em que a gente está recebendo dicas e dúvidas de vocês para mostrar para o nosso público em geral, certo? Então lá está sendo postado vídeos de resoluções de questões, vídeos sobre saúde mental, dicas de estudo, enfim, a gente está buscando sempre o melhor para vocês. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham ótimos estudos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço e tchau, tchau!